Para o mundo, sua vitória será vista como um golpe de sorte, uma feliz coincidência do destino, ou talvez um privilégio inato com o qual você nasceu, e eles não, que elas jamais testemunharão. São as longas madrugadas em que você travou batalhas silenciosas contra suas próprias inseguranças. Os amanheceres em que seu único patrimônio era uma visão cristalina e uma chama de propósito ardendo no peito, impulsionando cada passo na incerteza. A prosperidade não é uma entidade que atende a meros desejos ou esperanças vagas. Ela se curva, com reverência, apenas àqueles que a ordenam com a potência total de uma mente disciplinada, uma mente focada como um raio laser, implacável em sua perseguição e com uma clareza de propósito que beira o inabalável. Entenda, você não foi projetado para a mediocridade. Sua presença neste mundo não é para simplesmente sobreviver aos dias. Você está aqui para ser um arquiteto da realidade, para construir legados, para se erguer acima das circunstâncias e esculpir sua existência em uma obra-prima, concebida no pensamento e solidificada pela ação diária. Contudo, aqui reside a verdade fundamental que poucos compartilham. A riqueza não é uma presa a ser caçada. Ela é uma consequência, atraída magneticamente quando você se transforma na pessoa que já é digna dela. O processo envolve treinar sua mente para que cada pensamento, cada ação e cada crença ressoem com a frequência da pessoa que já administra uma fortuna. Se você consegue sustentar a imagem do seu triunfo com uma vividez tão intensa que ela queima em sua retina mesmo de olhos fechados, se você consegue polir seus pensamentos com a precisão de um artesão mestre, então a abundância não terá como lhe resistir. Ela fluirá em sua direção com a mesma certeza gravitacional com que os rios correm para o mar, pois esse se torna o seu estado natural. Isso não se trata de enriquecimento instantâneo ou atalhos secretos. Trata-se de forjar um caráter, uma mentalidade, uma identidade, aos quais a prosperidade é inevitavelmente atraída absolutamente. Toda grande fortuna que já existiu na história da humanidade nasceu de uma única semente, um pensamento. Andrew Carnegie não via apenas metal, ele vislumbrou o esqueleto de aço que sustentaria o futuro das cidades. Thomas Edison não via apenas a escuridão, ele concebeu um mundo onde a noite poderia ser banida com o toque de um interruptor. Henry Ford não enxergava o automóvel como um luxo para a elite, mas como uma ferramenta de liberdade para o homem comum que ousava sonhar com horizontes mais amplos. O que eles fizeram foi adestrar suas mentes para serem servas de suas visões, para se tornarem surdos ao coro de ceticismo do mundo e para seguir a melodia que apenas eles conseguiam escutar em suas almas. E é precisamente aí que a jornada para a riqueza se inicia. A sua mente é a sala de comando central, o solo fértil de onde brotam todos os seus resultados. Se este solo for irrigado com medo, dúvida e distração, nenhuma quantidade de esforço bruto ou trabalho incessante poderá salva Louda Colheita da escassez. Mas, se ele for saturado com uma convicção inabalável, uma clareza ofuscante e um desejo ardente que consome qualquer obstáculo, nem mesmo 1000 fracassos consecutivos poderão impedir seu florescimento. A riqueza é, primeiramente, uma criação no plano invisível. Ela começa no silêncio, na quietude da sua introspecção. Ela nasce no exato instante em que você toma a decisão irrevogável de que sua vida será algo extraordinário e sustenta essa decisão com uma fé que não se verga diante de nenhuma tempestade. Contudo, a fé por si só precisa de um leme. Você precisa pensar, não de forma displicente ou casual, mas de maneira deliberada, com a disciplina de um soldado e a direção de um general. A grande maioria das pessoas opera como um rádio antigo, permanentemente sintonizado na estática do universo.
captando todas as frequências de medo, fracasso e conformismo que as rodeiam. Elas acordam e reagem. Navegam pela vida à deriva, rendendo-se passivamente ao que quer que o dia lhes atire. Então, no silêncio da noite, perguntam-se por que a prosperidade as ignora. Por que seus cenários nunca mudam? Por que a oportunidade parece bater em todas as portas, menos na delas? A resposta é brutalmente simples. Elas nunca treinaram a própria mente. Nunca reivindicaram a soberania sobre seus próprios pensamentos. Jamais decidiram, com convicção absoluta e sem margem para recuo, que seriam elas as arquitetas do seu próprio destino. Você, por outro lado, precisa se tornar impiedoso ao proteger o templo da sua mente. É seu dever selecionar o que entra com o mesmo rigor que um rei protege seu castelo, pois a verdade imutável é que tudo aquilo que penetra sua mente, inevitavelmente, se manifestará em sua vida. A questão crucial é com o que você irriga esse território sagrado. Ele é preenchido com a toxicidade da dúvida, com o veneno da fofoca e com a mentalidade de escassez? Ou você o satura com a força do propósito, com a clareza da visão, com o eco do seu futuro grandioso chamando? Sunam. Os prósperos pensam em uma outra dimensão. Eles não observam a realidade como ela é. Eles a enxergam como ela pode vir a ser. Eles não se perguntam: eu posso pagar por isso? Em vez disso, a pergunta que move suas mentes é como eu posso criar as condições para que isso se manifeste. Eles não encaram problemas como barreiras intransponíveis, mas como enigmas, clamando por uma solução que será encontrada pela pura força da sua vontade. E o fracasso, eles não o temem. Eles se alimentam dele, pois para eles, uma falha não é o fim da linha. É um mapa, uma bússola, um ajuste de rota para a perfeição. Então, como se inicia essa metamorfose interna? A primeira batalha é pela reconquista do seu território mental. Você acorda antes que o ruído do mundo comece a gritar por sua atenção. Você busca o silêncio que precede o caos. Nesse momento, você se senta com seus próprios pensamentos e decreta, com autoridade, o tipo de vida que está construindo. Você não permite que as manchetes do dia, as opiniões alheias ou os deslizes de ontem ditem a narrativa de hoje. É você quem a escreve. Você é o autor. Você a projeta como um arquiteto projeta um arranha-céu, não de forma aleatória, mas com intenção em cada linha, em cada fundamento, a cada marrecer. Você programa sua mente com uma clareza cirúrgica. Não é espero conseguir, mas eu vou conseguir. Não é eu queria ter mais, mas eu estou me tornando mais. Não é algum dia, mas hoje é o dia em que eu avanço. A riqueza que você almeja não está em algum lugar lá fora. Ela está esperando do outro lado da sua disciplina. Treine sua mente para enxergar a abundância nos menores detalhes. Treine-a para manter o foco absoluto quando o mundo tenta fragmentar sua atenção. Treine-a para persistir quando todos ao redor já desistiram. E você faz isso religiosamente, não uma vez, não de vez em quando, mas todos os santos dias. Porque o sucesso não é um destino a ser alcançado. É um ritmo, uma pulsação, uma frequência mental na qual você se sintoniza e se tranca. E quando você o faz, o universo começa a conspirar a seu favor. Mas esteja avisado. Você será testado. A vida vai lançar tempestades em seu caminho. Pessoas vão duvidar de você. Você vai falhar mais vezes do que pode contar. Contudo, se sua mente estiver treinada, se ela for forjada na fornalha da fé, da disciplina e da ação, nada poderá quebrá-lo. É nesse exato ponto que a riqueza começa a encontrar você. Ela te encontra não por sorte, mas porque você se tornou o tipo de pessoa
em quem a prosperidade confia para ser um bom guardião. Não se deixe enganar pelas aparências. O mundo exibe o brilho e o ouro, os carros velozes e as vitórias fáceis. Mas esses são os frutos, não as raízes. As raízes estão enterradas no trabalho invisível, nos hábitos sem glamour, nas horas silenciosas em que ninguém está assistindo, e mesmo assim, você aparece e faz o que precisa ser feito. A riqueza opera em uma frequência específica, e sua mente é a torre de transmissão. Ou você está sintonizado na prosperidade, ou está transmitindo pobreza para o universo, sem nem mesmo perceber. Preste muita atenção. É escocês e ame. Vírus mental. Ela se propaga através de palavras como eu não consigo, isso é caro demais. Pessoas como eu não conquistam isso. Cada vez que você pronuncia essas palavras, mesmo que de brincadeira, você reforça as correntes que nunca foram feitas para você. Mas a abundância começa como um sussurro, uma voz serena no fundo da sua alma que diz: existe mais, existe o suficiente, existe um caminho. Os gigantes da história ouviram essa voz. Eles a seguiram através da escuridão, quando ninguém mais acreditava, porque eles sabiam de algo que você precisa saber agora. A mente que é treinada para acreditar na abundância sempre a encontrará, não porque o caminho seja fácil, mas porque a chegada se torna inevitável. Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes para inventar a lâmpada. Ele era um iludido? Não, ele era um devoto. Ele treinou sua mente para ver cada falha não como um beco sem saída, mas como um passo a mais na direção certa. Essa é a mentalidade. Darry Quasar. A Walt Disney foi dito que lhe faltava imaginação. Ele foi demitido, rejeitado, faliu. Mas ele possuía algo que a maioria das pessoas nem sequer considera em sua equação para o sucesso. Um projeto mental tão detalhado e pulsante de vida, que ele já podia caminhar pelos portões da Disneylândia. Em sua mente, muito antes que o primeiro tijolo fosse assentado. Este é o seu chamado para a ação. Você precisa construir a visão em sua mente primeiro. Torne-a tão real, tão palpável, que quando o mundo te chamar de louco, você apenas sorrirá, pois em seu íntimo, você já pisou na terra prometida. Isto não é fantasia, é disciplina mental, é fortaleza interior, é alinhamento quântico, quando seus pensamentos, suas emoções e suas ações cantam a mesma canção. O universo começa a reorganizar suas peças para corresponder à sua convicção. Você não atrai riqueza implorando para que ela venha. Você a atrai ao se tornar inegável, ao se tornar tão valioso, tão claro em seu propósito, que o cosmos não tem outra escolha a não ser responder. Isso não é filosofia, é uma lei tão fundamental quanto a da gravidade. A clareza é o ponto de partida de todo o poder. Enquanto você não souber exatamente o que deseja, sua mente permanecerá dispersa como poeira ao vento. O homem que sabe o que quer e acredita que o terá já detém um poder que o mundo não consegue compreender. Portanto, a expressão "eu quero ser rico" é apenas ruído, uma declaração vazia. Você precisa defini-la com a precisão de um cirurgião. Quanto exatamente? Fazendo o quê? Vivendo onde? Acordando para que tipo de dia? Até que sua visão seja nítida o suficiente para ser pintada em uma tela. Você está caminhando de olhos vendados. Escreva menos a. Declare-a em voz alta para o universo ouvir. Construa menos a em sua mente com uma vividez tão esmagadora que seu cérebro não consiga mais distinguir entre a visão e a realidade. Pois no momento em que seu subconsciente aceitar como verdade, seu corpo começará a se mover em alinhamento com ela, de forma automática e instintiva.
É assim que os prósperos vivem. Eles agem a partir da identidade de sua visão, não de sua circunstância atual. Eles não esperam o saldo bancário aumentar para pensar como um proprietário, um líder, um criador. Eles incorporam essa identidade agora, porque a riqueza não é um resultado, é um reflexo da sua mentalidade, um reflexo dos seus padrões, um reflexo do que você tolera e do que você exige de si mesmo. Eleve seus padrões e observe seus resultados se transformarem. Recuse-se a falar como se estivesse quebrado. Recuse-se a pensar dentro de limitações. Recuse a circular entre aqueles que envenenam sua mente com dúvidas e pequenez. O seu ambiente é crucial. O que o rodeia alimenta seu subconsciente mais do que você imagina. Se você está constantemente cercado por pessoas que pensam pequeno, sonham pequeno e temem o risco, você inevitavelmente encolherá para caber no conforto delas. Mas coloque-se entre visionários, entre aqueles que te esticam, te desafiam e exigem mais de você. E sua mente não terá outra opção a não ser se expandir. Os pensamentos que você cultiva são sementes. To-dos ou ideias, você as rega com emoção. Você as nutre com seu foco. Você as faz crescer com a repetição. Portanto, plante as sementes da riqueza, plante as sementes da abundância, plante os pensamentos que declaram: eu sou digno e eu sou capaz. Eu estou construindo algo que viverá além de mim. E então, mergulhe no trabalho. Não apenas o trabalho físico que todos veem, mas o trabalho mental que ninguém aplaude. As afirmações diárias, a visualização implacável, o condicionamento mental constante. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas estabelecem metas, mas não reprogramam a mente que gerou a falta em primeiro lugar. Você não pode resolver a escassez apenas com mais esforço. Você a resolve removendo o sistema operacional da escassez que roda em sua mente. Delete-o, desinstale-o e, em seu lugar, instale a verdade absoluta de que você é o criador da sua própria realidade, que a riqueza não está fora de você. Ela aguarda, latente, dentro do seu potencial, esperando que você acredite. Seu mundo exterior jamais poderá crescer além dos limites da sua autoimagem. Se você se enxerga como um lutador, um sobrevivente, uma vítima das circunstâncias, a riqueza, mesmo que chegue por acaso, nunca permanecerá. Mas se você se vê como alguém poderoso, como um construtor, como uma força que agrega valor massivo ao mundo, então a prosperidade se unirá a você com a força da gravidade, pois a riqueza flui para onde é bem-vinda, respeitada e, acima de tudo, esperada. Entenda bem, isso não é arrogância, é alinhamento. Você não está dizendo: eu mereço riqueza porque sou especial. Você está declarando: eu vou treinar minha mente para me tornar a pessoa que cria riqueza, porque eu tenho algo de valor para oferecer a este mundo. E você tem. Você possui ideias, percepções, talentos e uma energia que são unicamente seus. O mundo está faminto por pessoas que trazem luz e não apenas mais ruído. É por isso que você deve construir sua prosperidade, não apenas pelo conforto, pelos carros ou pelas roupas, mas porque a sua riqueza é a sua capacidade de servir, de criar, de expandir o que é possível para todos ao seu redor. O dinheiro não é a raiz de todo o mal. A fraqueza é. O medo é. A ausência de propósito é. O dinheiro é simplesmente uma lente de aumento. Ele apenas revela mais de quem você já é. Se você é generoso, ele amplifica sua doação. Se você é disciplinado, ele multiplica seu impacto. Se você está perdido, ele apenas acelera o seu colapso. É por essa razão que sua primeira fortuna
deve ser construída em sua mente, não em sua carteira. Sem uma mente treinada, o dinheiro escorrerá por seus dedos como areia em uma tempestade. Com uma mente treinada, no entanto, cada real se torna uma semente, um soldado marchando em direção à sua visão, uma ferramenta nas mãos do seu propósito. Você precisa abandonar a mentalidade de consumidor. O consumidor espera, consome, reage. O Criador decide, inicia, lidera. Treine sua mente para fazer perguntas diferentes. Não o que eu posso comprar, mas o que eu posso construir. Não de quanto eu preciso para sobreviver, mas até onde posso expandir o que já possuo. Não o que está na moda, mas o que é atemporal, valioso e necessário. A mentalidade do consumidor persegue a ilusão do sucesso. A mentalidade do Criador o gera. Pense em Carnegie. Ele não perguntou o que posso ganhar. Eu pergunto que sistema posso construir que produza valor para milhões? Essa é uma pergunta geradora de riqueza. E a riqueza flui para aqueles que resolvem problemas em escala. Sua mente deve se tornar uma máquina de soluções. Cada desafio que você enfrenta não é um convite para recuar, mas para se elevar. Não é para desejar que fosse mais fácil, mas para se perguntar: quem eu preciso me tornar para superar isso? Porque a riqueza não é uma recompensa, é uma responsabilidade, e ela pertence somente àqueles que conseguem carregar o peso do seu poder, sem desmoronar sob a ilusão da facilidade. Você quer ser próspero? Então pare de pedir por conforto e comece a implorar por capacidade. Desenvolva sua capacidade de liderar, de aprender, de suportar a pressão, de sustentar o abismo entre a visão que queima em seu coração e a realidade que você toca com as mãos. É nesse espaço de tensão que os campeões são forjados. E aqui está uma verdade que irá separar-lo de 97% das pessoas. A construção da riqueza é monótona. Ela é repetitiva. É construída sobre atos de disciplina pequenos, consistentes e quase invisíveis. A verdadeira fortuna não está nos gestos grandiosos que todos aplaudem. Está na escolha silenciosa de ler um livro em vez de rolar uma tela infinita, de investir em vez de consumir, de agir em vez de reclamar. Aqueles que perseguem o pico da motivação sem mergulhar na profundidade da transformação jamais conseguirão manter uma riqueza duradoura. Você precisa se apaixonar pela maestria. A maestria de seus pensamentos, o domínio de suas emoções, a excelência em seu ofício. Porque quando você domina algo, você se torna insubstituível. E o mercado sempre paga um prêmio pelo que é insubstituível. Mas é aqui que a maioria desiste. Eles querem o resultado agora. Querem a colheita sem plantar as raízes. Querem a glória sem a labuta. Você não será essa pessoa. Você será aquele que entende que a riqueza se move em direção aos que conseguem adiar a gratificação. Aos que desejam não ao prazer imediato porque enxergam com clareza o que está por vir. A disciplina não é um castigo. Cada dia que você escolhe a estrutura em vez do caos, você está se preparando para o seu futuro. Cada vez que você controla seus impulsos e se concentra no que realmente importa, você está afinando sua mente para a frequência da abundância. E que fique claro, isso não é sobre privação, é sobre criação. Porque quando sua mente é treinada, você não precisa mais de validação externa para se sentir poderoso. Você não precisa mais se exibir. Você apenas executa. Você não busca mais permissão. Você se move com convicção. Essa é a diferença fundamental entre aqueles que apenas tentam e aqueles que dominam. Não é o talento, não é a origem, não é a sorte, é a mentalidade. Sua mente está trabalhando para você ou contra você. Não existe terreno neutro então.
Como você a transforma em seu maior ativo? Você a programa como um software. Você a alimenta com pensamentos de riqueza. Você as repete incansavelmente, até que elas se tornem a sua verdade inquestionável. Você visualiza seus objetivos, até que eles se tornem tão familiares, que a ideia de fracassar soe como um idioma estrangeiro. Você se cerca de pessoas que pensam em uma escala maior, que vivem com propósito, que não temem o sucesso. Elas o esperam como o nascer do sol. E você remove as distrações como um cirurgião extirpa um tumor, sem hesitação, sem desculpas, porque você está construindo um império. E impérios não são erguidos por pessoas que se entretêm com trivialidades. Seu foco é o seu tesouro mais valioso. Proteja-o como um rei. Protege sua coroa. Você também precisa treinar suas emoções, pois a jornada para a prosperidade não será uma linha reta. Haverá desertos. Haverá desvios. Haverá dias em que absolutamente nada funcionará e sua mente irá implorar para que você desista. É nesse ponto que a resiliência emocional separa os que quebram dos que se tornam inquebráveis. Você precisa aprender a agir independentemente dos seus sentimentos. Precisa aprender a honrar a promessa que fez a si mesmo muito tempo depois que o estado de ânimo em que a fez já se dissipou. A mente treinada para a riqueza não depende de motivação. Ela depende de decisão. Ela se move com intenção. Ela não negocia com a fraqueza. E quando a tempestade vier, e ela virá, você precisa se lembrar disto. Você não é a tempestade. Você é o olho sereno e inabalável que avança através dela. A cada revés, você se torna mais afiado. A cada falha, você ganha um aprendizado. A cada rejeição, você refina sua armadura. É assim que os prósperos pensam. Eles não temem a perda, eles a utilizam. Eles não fogem da adversidade, eles se erguem através dela, pois sabem algo que a maioria nunca percebe: o fogo que queima. Suas desculpas é o mesmo fogo que forja sua fortuna. Agora chegamos ao ponto de inflexão, porque nada disso importa, menos nem o conhecimento, nem os livros, nem a motivação, menos a menos que você decida, a menos que você cruze a linha invisível entre eu quero e eu vou. O desejo sozinho não é suficiente. O desejo é uma faísca, a decisão é o incêndio. Chega um momento na vida de todos em que é preciso parar de testar a água com os pés e mergulhar de cabeça, sem garantias, sem mapa, apenas com uma visão, uma espinha dorsal de aço e uma razão que grita mais alto que todas as dúvidas. O universo não responde à hesitação, ele responde à audácia, à clareza, a uma fé inabalável, sustentada por uma ação implacável. Pense em Ford. Quando lhe disseram que o motor V8 era impossível, ele não disse: talvez eles estejam certos. Ele disse: construam mesmo assim. E quando os engenheiros insistiram que não podia ser feito, ele ordenou: continuem trabalhando. Não me importa quanto tempo leve, porque sua mente estava decidida. Sua visão era inegociável, e a realidade se curvou ao poder de sua crença. É assim que a riqueza nasce, não esperando que as condições sejam perfeitas, mas comandando que as condições imperfeitas obedeçam a uma visão perfeita. Você não precisa de mais tempo, você não precisa de mais credenciais, você não precisa de mais aprovação, você precisa de mais convicção, do tipo que não pode ser fingido, do tipo que transborda da sua voz quando você fala da sua visão em voz alta, mesmo quando sua conta bancária diz o contrário, o tipo que move montanhas, porque você se recusa a ser movido. Treine sua mente para se tornar imune à rejeição, ao fracasso, ao ruído do mundo, porque o mundo, invariavelmente, irá testar a sua determinação. Ele irá atirar distrações, atrasos e dúvidas disfarçadas de lógica em seu caminho, mas sua mente treinada não irá vacilar,
porque você já viu o outro lado. Você já vislumbrou o que é possível quando um ser humano finalmente assume seu poder total e se recusa a aceitar uma vida de desespero silencioso. Você precisa aniquilar a versão sua que hesita, que duvida, que espera pelo alinhamento perfeito. Dos Astros, elimine essa versão, enterre-a profundamente e renasça com novos pensamentos, novos padrões, novas regras. Os prósperos jogam com regras diferentes porque operam a partir de um paradigma diferente. Eles não perguntam: isso é possível? Eles decretam: como eu torno isso inevitável? Eles não precisam de garantias, porque eles são a garantia. Suas mentes são treinadas para esperar o sucesso, para se adaptar quando necessário, para pivotar quando preciso, mas para jamais recuar. É assim que você treina sua mente para atrair riqueza ilimitada. Você a alinha com a verdade, a nutre com a visão. Você a disciplina com a ação. Você a expande com o propósito. E você a protege com tudo o que tem. Ninguém pode fazer isso por você. Mas quando você toma a decisão, quando você pisa firmemente em seu poder, tudo muda. Porque a riqueza não é um número na sua conta. Não é um estilo de vida. É um estado de ser. É como você anda, como você pensa, como você responde ao caos, à oportunidade, ao fracasso e à vitória. É quem você se torna no processo de criá-la. E quando você se transforma na pessoa que pensa, se move e age em harmonia com a abundância, o mundo exterior se torna um espelho. As portas se abrirão, os recursos aparecerão, as pessoas certas surgirão não por sorte, mas porque agora você é um imã, uma força, uma presença inegável que não pode ser ignorada. Portanto, pare de perseguir. Camiciei atrair, posicione-se com firmeza, limpe sua mente, trave sua visão, mova-se com propósito, fale com poder, trabalhe como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Isso não é um jogo, é o resto da sua vida. Você está a uma decisão de distância de entrar no ar rarefeito, onde a riqueza se torna normal, o esforço se torna alegria, o propósito se torna lucro e a vida para de acontecer para você e começa a acontecer através de você. Treine sua mente e o resto virá como consequência, pois, uma vez que sua mente seja próspera, o mundo não terá outra escolha senão alcançá-la. E guarde isto em sua mente. A repetição é o cinzel que esculpe o seu destino. Você não se tornará aquilo que visualiza uma única vez. Se tornará aquilo que visualiza de forma consistente, diária, obsessiva, até que seu cérebro comece a ajustar seus comportamentos, seus padrões e seu ambiente para corresponder a essa autoimagem interna. Isso não é mágica, é neurociência. Portanto, ouça esta lição de novo e de novo, mas é uma vez, até que cada palavra seja instalada em seu cérebro e gravada em seu subconsciente, até que você veja no espelho e em sua conta bancária os resultados que você busca.